Alguns discos da minha coleção, eles não vieram só com música. Eles vieram com um negócio que muda completamente a forma que você ouve o álbum. Isso aqui não é só bonito, isso aqui muda o jeito que a música soa. Esses pequenos livros aqui, mais conhecidos como booklets, eles ajudam a gente a entender o álbum de um jeito que o áudio sozinho não consegue fazer. Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo discos daqui da minha coleção que vieram com booklets como esse. Mas além de mostrar o booklet, eu vou contar para vocês a história e como o conteúdo de cada um deles complementa a ideia e as camadas artísticas que cada disco tem junto com esse material. Meu nome é Anderson, você está em mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido. Esses livros eles quase nunca aparecem quando a gente fala sobre disco de vinil. Mas a ideia desse vídeo aqui não é ficar contando por que esses livros existem. O que eu vou fazer é pegar 5 discos aqui da minha coleção de artistas diferentes que vieram com esses livros, com esses booklets, abri-los, mostrar o conteúdo para vocês e fazer uma conexão da mensagem de cada livreto, de cada booklet, com as músicas de cada disco. E eu vou dizer para vocês, já vou adiantar aqui, hein? Sempre tem um motivo diferente. Às vezes é uma conexão emocional, é uma preparação de espírito para você ouvir a música que está por vir. Às vezes é simplesmente um material também documental que não deixa de ser interessante e fazer tudo ficar mais interessante. E a gente vai começar por um disco que muita gente fala da capa e muita gente fala das músicas, mas pouca gente entendeu por que esse disco veio com um livro tão esquisito como esse. Esse livro ele não é para você ler, ele é para mexer com você emocionalmente. É como se ele te preparasse ou preparasse o seu espírito e a sua mente para a energia que ele vai entregar para você. Esse disco é um disco musicalmente denso, pesado emocionalmente, ele não é um disco feliz, ele não é um disco cheio de energia como os primeiros discos da banda. E essas imagens que a gente está vendo aqui, elas nos levam para esse lugar. O livro ele não conta ou documenta uma história, ele não esclarece absolutamente nada, mas ele te prepara emocionalmente para o que você vai ouvir nele. Essas fotos, como você pode ver, elas são desconfortáveis, são fotos estranhas, incômodas, e é isso que complementa a ideia das músicas. Esse disco do Pearl Jam, conhecido como Avocado ou Abacate, ou Pearl Jam mesmo, ele surgiu num contexto político muito complexo para a banda, um contexto de extrema insatisfação política por parte dos membros do Pearl Jam em relação ao governo George W. Bush. Naquela época estava acontecendo a guerra do Iraque, as políticas externas e críticas ao governo eram muito grandes e tudo isso se refletiu nas músicas desse álbum. Então o Abacate, o disco do Abacate, não é um disco que fala de angústias e sentimentos juvenis como nos primeiros álbuns. Os temas e a mensagem desse disco é algo que incomoda muito, e o livro se torna só mais uma camada dessa obra toda. É como que se as músicas não fossem suficiente para traduzir o sentimento e a mensagem que eles querem levar com as músicas do disco. Esse livro funciona basicamente como uma preparação de espírito para você ouvi-lo. É algo dizendo assim, você teve uma sensação ruim vendo essas imagens? É exatamente isso que a gente sente quando a gente está querendo cantar essas músicas para vocês. E o Pearl Jam não para por aí, Eles usam desse mesmo recurso 13 anos depois do lançamento do álbum do Abacate, no álbum Gigaton. Só que agora com um outro objetivo. O livro tem outra maneira de se comunicar. No Gigaton, o objetivo do booklet muda completamente, Esse disco ele é um dos mais militantes da banda. E as imagens têm um papel fundamental e muito importante nessa mensagem, porque ele leva a gente para uma dimensão de medida
que nos faz perceber a grandiosidade e a força da natureza e como, ao mesmo tempo, ela pode ser frágil e nós, humanos, destrutivos. As imagens da natureza, ela dá pra gente uma dimensão de como não somos nada frente a ela. E essa gravação dessa proporção em nossa mente conecta a gente diretamente às músicas do álbum, que aborda essa destruição do planeta e a crise climática. O Gigaton não é um disco só para ser ouvido, ele é um disco para ser entendido. E aí a função do livro nesse caso é justamente essa, levar a gente para dentro desse contexto. Ele faz com que a gente entenda o disco além da música. Esse livro aqui, ele ajuda na veracidade daquilo que está sendo cantado. É como se eles dissessem assim, ó, isso aqui que a gente está cantando realmente está acontecendo. Essas fotos aqui são reais. O que é que a gente vai fazer para mudar a natureza dessa tragédia? O que a gente vai fazer para mudar isso que está acontecendo aqui e agora? Enquanto o Gigaton faz a gente olhar para fora e o tamanho do mundo, o próximo disco que eu vou mostrar para vocês faz o caminho inverso, faz justamente o contrário. Ele faz a gente olhar para dentro do que está acontecendo. E o livro que a gente vai mostrar é o livro desse disco aqui, ó, dessa edição Deluxe do Bleach. A abordagem desse livro do álbum Bleach é diferente de tudo que a gente já falou até agora. Esquece o que a gente viu nos 2 discos anteriores, em que a gente aborda os livretos do Pearl Jam, e vamos olhar para esse disco do Nirvana. Ele não quer ampliar o disco ou a música, não quer organizar ideias ou criar qualquer tipo de clima. Ele quer simplesmente registrar o que estava acontecendo naquela época. Esse livro ele é um registro da história da banda com fotos cruas, muitas vezes fora de foco, ensaios em locais apertados, palcos pequenos, rostos extremamente cansados, quartos, corredores, suor. Não existe uma tentativa de construir uma imagem. É um livro que mostra que a energia do Nirvana sempre existiu, entendeu? É assim, não é algo que foi moldado, não é algo que foi ensaiado, que tudo aquilo sempre existiu e foi natural. Ele simplesmente faz uma conexão. Olha, esse caos que você está vendo aqui é o caos que você está ouvindo na música. O livro do que veio no Bleach é um livro que não quer registrar o começo, ele quer construir um legado. Ele quer guardar um momento antes da história que a gente conhece existir. Agora, o próximo booklet que eu vou mostrar para vocês é um booklet que vai no sentido contrário do que o Bleach, o livro do Bleach, está dizendo, né? Ele não quer fazer um registro do início. Ele quer fazer o registro da continuidade de uma história. E eu vou falar dos 2 livros, dos 2 booklets que vieram nesse box set aqui, ó. Anno Domini do Black Sabbath. Esse aqui é o Anno Domini do Black Sabbath. Um box que finalmente organiza e documenta a fase da banda com Tony Martin. Um período longo, produtivo, mas que foi constantemente tratado como, vamos chamar de nota de rodapé. E aqui a gente não está só falando de apenas um livro. A gente está falando de 2 livretos ou booklets que documentam uma fase importante da banda. O primeiro fala especificamente sobre a turnê do Headless Cross, que é um disco mais marcante desta fase do Tony Martin. O segundo, sim, é um mergulho na história de cada disco, com depoimentos, opiniões, contextualização de como se deu cada um, fazendo você mergulhar de cabeça no universo dessa fase tão menosprezada por boa parte dos fãs do Sabbath. No caso dos 2 livros do Anno Domini, ele não tem aqui nenhuma mensagem filosófica e nem algo que é para você entender a obra. Eles são livros documentais. Esse livro principal aqui, por exemplo, ó, além dele trazer o contexto e mostrar a existência de uma fase que muita gente prefere ignorar, esse livro traz letras das músicas, né? Ele substitui os encartes. O que para mim foi uma estratégia muito interessante, muito inteligente, porque muitas vezes a gente olha os booklets apenas 1, 2 vezes, né? E nunca mais toca naquilo. Mas como as letras das músicas de cada disco, porque esse box tem 4 discos, estão aqui,
no fim você vai estar sempre mexendo nele, né? Sempre manuseando e olhando o conteúdo desse booklet aqui. E eu vou um pouquinho mais além, tá? Além da questão funcional desse booklet aqui, eu acho que ele tem a intenção de fazer com que ninguém se esqueça de uma fase assim histórica e fundamental na história do Black Sabbath. Agora, o próximo álbum que eu vou mostrar aqui para vocês é um álbum que tem um booklet, e aí eu vou pedir licença para não chamar de booklet, vou chamar de livreto ou livro, se você preferir, porque é um disco em português e uma obra-prima da música brasileira que não é usado, o livro não existe assim para fortalecer a história ou fazer algo documental. O livreto, o livro desse disco, ele fundamenta a obra de Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. O disco Sobrevivendo no Inferno, por si só, já é uma obra de arte, e as letras de suas músicas já se autoexplicam, de maneira que não só desvendou um Brasil que ninguém conhecia, como também colocou o disco como um dos maiores discos da música brasileira de todos os tempos. E, obviamente, colocou os Racionais também num patamar de a voz dos que não têm voz. E o livro apenas deixa isso tudo ainda mais tátil e real. Esse livro não precisa de texto além das próprias letras das músicas, mas as fotos e imagens falam por si só. Ver as fotos do cotidiano e da realidade da vida do Mano Brown, do KLJ, do Ed Rock e do Ice Blue prepara a nossa mente para entender cada verso em cada métrica dos poemas cantados nesse disco. O objetivo do livro é justamente esse: te levar para um lugar que pouca gente conhece ou quer ver, e fazer você entender não só no ouvido, mas na mente e na pele o que a banda está cantando. As fotos desse livro que a gente acabou de mostrar aqui para vocês fazem com que a gente tenha uma dimensão muito maior do que é denunciado nas músicas desse disco. Uma coisa é você ouvir e tentar imaginar, outra coisa é você ouvir e ver as imagens reais de tudo aquilo que está sendo cantado no Sobrevivendo no Inferno. Uma realidade que boa parte da sociedade brasileira não quer ver e muito menos quer saber, é esfregada na cara dessas pessoas quando essas fotos são mostradas e linkadas com a música que está sendo cantada. A denúncia dos Racionais não vem só no ritmo e na poesia, pegou? Ela vem também nas imagens que sustenta toda essa obra. Depois de passar por todos esses discos, uma coisa fica mais clara ainda, né? Esses livros, eles não estão aqui para explicar a música, nem para deixar ela mais bonita. Eles estão aqui para mudar a forma como a gente escuta cada uma delas. Em alguns casos, o livro cria clima, em outros cria direção, e em outros registra um momento que não podia ser perdido. E em casos como, por exemplo, esse último que a gente mostrou, o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, o livro se torna parte estrutural da obra. Sem ele, a escuta da música fica incompleta. Esses livros, esses booklets, eles não competem com a música, eles ensinam a gente a escutar a música. Mas agora eu quero ouvir de você. Você tem aí na sua coleção algum disco que veio com booklet? E ele te ajudou a ter uma experiência diferente quando você conseguiu conectar o conteúdo do booklet com a música e com o disco? A hora é agora. Chegou a hora de você comentar e eu preciso da sua ajuda para isso. Para a gente continuar conversando sobre essa experiência incrível que é você entender o que tem num booklet e conectar isso à música. E quero agradecer você que ficou até aqui. Convido você a conhecer mais conteúdo do canal Meu Vinil Perdido. Tem muita, mas muita coisa legal, tá bom? Peço o seu like e se você vê um botãozinho ou rodar aí para a esquerda aí a opção debaixo do disco do vídeo, vai aparecer uma opção hypar. Se você der um hype, a gente vai receber vários pontos e a plataforma do YouTube vai colocar esse vídeo lá para cima e entregar esse vídeo para muito mais gente se você achar interessante, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Peço aí a sua inscrição, o seu like, aperta o botão notificação, porque toda semana tem um vídeo novo para vocês. Lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê semana que vem. Paz!